Como pauta de hoje, deputado capitão Assunção do PL é preso pela Polícia Federal do Espírito Santo. O que aconteceu? Assunção foi preso por descumprimento de medidas cautelares, informou sua defesa. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal do Estado, em Vila Velha. Em 2022, o ministro Alexandre de Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica por parte do deputado e proibiu ele de usar as redes sociais. Na ocasião, Assunção ironizou a ida dos agentes à sua casa e gabinete. Pratiquei o terrível crime de livre manifestação de pensamento. O advogado Fernando Dillen, que defende o deputado, disse que vai recorrer da decisão. A defesa acredita na justiça e que serão restaurados os plenos direitos e garantias inerentes ao mandato de deputado estadual, nos termos do artigo 53, e contra a Constituição é a mesma coisa que violar o Estado Democrático de Direito. Em nota, o senador Magno Malta afirmou que Assunção foi detido enquanto estava na igreja. Nas redes sociais, Malta criticou a prisão. Um deputado estadual que tem foro, residência fixa. É muito estranho, o nosso Estado Democrático está violado, disse em vídeo. Malta ressalta que o partido não tem informação do teor do mandado de prisão nem das razões que levaram à medida. É preocupante ver tantas pessoas sendo presas por expressarem suas opiniões. Irmãos, não foi só ele preso, mas também teve dois empresários presos agora, né? De Distrito Federal em São Paulo, porque disseram que financiaram os atos do dia 8 de janeiro. Aí o pessoal indo para a manifestação achando que é a coisa mais normal do mundo. Olha aí, ó. 2 empresários do Distrito Federal e um de São Paulo, suspeitos de financiar acampamentos bolsonaristas em Brasília, são presos pela Polícia Federal. Adalto Lúcio Mesquita e Javeci Xavier de Andrade são sócios da rede Melhor Atacadista. Defesa dos empresários diz que não obteve acesso à decisão. Irmãos, vejam que assim como deputado, as pessoas não têm acesso, os empresários aconteceu a mesma coisa. A defesa não tem como se defender, assim como também teve o depoimento do JB na Polícia Federal, e o JB ficou em silêncio também, porque ele não conseguiram, os advogados não conseguiram acesso ao porquê que ele estava sendo levado à Polícia Federal. Então, o que acontece, irmãos? O que acontece? Nós estamos... Irmãos, não fale aí com o QF Transporte. Deixa ele falar o que ele quiser. Não rebata o que ele está falando. Então, o que acontece? Imagine você ser preso, você contratar um advogado que nem o Valdemar Costa Neto não pode ficar junto com o JB e nem os advogados conversar. Então, o que acontece? As pessoas não têm mais como se defender num país desse. E se esses processos caírem na Suprema Corte, o que vai acontecer? Então, eu digo, qual justiça que vai autorizar alguma coisa nessa nação? Então, você vê que eles blindaram a situação de uma forma que ela se torna aí assombrosa e assustadora.
porque ninguém consegue justiça. 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 Não consegue justiça. Se não for a justiça divina, não existe justiça mais para onde correr. Não existe. As pessoas estão dentro de uma injustiça sem precedentes. Deus abençoe, mãe Heloísa. Deus abençoe. Irmãos, existe uma matéria que eu não toquei no assunto agora, eu vou tocar. Que é a ideia da Ilha do Marajó. Né? Eu vi um vídeo hoje da Ilha do Marajó que está chegando muita polícia lá, né? Só que olha o que aconteceu em agosto de 2023. Olha só. Ministros e o governo do Pará assinam acordo de cooperação e anunciam recursos e ações no Marajó. O governo do Pará, Elber Rabalho e o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos do governo federal assinaram nesta sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o termo de cooperação técnica de instalação de centros de referência de direitos humanos do Marajó. Foram assinados ainda um acordo interministerial sobre o plano de respostas socioambientais para o Marajó e o protocolo de intenções para a construção de protótipo de lanchas para equipar os conselhos tutelares. A cooperação entre o Estado e a União estabelece o funcionamento de centros de referência de instalação de usina de paz, que é um equipamento do governo do Estado do Pará, voltado à prestação de serviços às comunidades locais e à redução do índice de violência. As instalações físicas para os IPAs são construídas em parceria com a iniciativa privada. Já foram iniciadas obras da usina da Paz e está prevista ainda este ano a construção para a implantação do município de Portel. Em sua fala, o ministro Almeida destacou a importância da instalação em Belém do Fórum Permanente da Sociedade Civil do Marajó, envolvendo a União, o Estado e as 17 prefeituras do Marajó e os representantes da sociedade civil, com o objetivo de garantir participação social na implementação das políticas públicas coordenadas pela cidadania Marajó. Esse fórum pretende articular a rede de direitos humanos que estamos organizando para a criação de um primeiro escritório regional de direitos humanos lá em Marajó, apontou. O programa, tal. Agora, veja, irmãos, já tinha um acordo com o governo federal no mês de agosto do ano passado, de compras de lanchas e de apoio aos municípios, né, que estão cercando o Marajó. Então, não é uma coisa nova, né? E agora, irmãos, eles estão criando, né, o negócio dos direitos humanos e eles estão falando dos problemas. Né? O Marajó há muito tempo precisa de um olhar do poder público. Isso aqui é um deputado que falou. Ele ressalta a presença de vários ministros do governo federal,
Entre Silvia Almeida, Direitos Humanos, Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança Climática, Paulo Teixeira, Ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, e citou ainda as representações do Ministério da Defesa, da Igualdade Racial e da Agricultura e Pecuária. Para Dom Luiz, o bispo emérito do Marajó, o programa e o fórum são iniciativas mais realistas do que o projeto do governo passado, o Abraço Marajó, e que, pelo que se promete, está aberto à participação popular. Lembrou do projeto do primeiro governo Naine, e O Fórum Permanente da Sociedade Civil do Marajó foi instalado no Palácio Cabanagem. A reunião de abertura do Fórum Permanente da Sociedade Civil e tal. Agora, irmãos, presta atenção. Olha quem estava lá. Os ministros do governo, líderes do exército, o governador do estado e o que acontece no Marajó não é de hoje, né? É algo que está lá instaurado, um problema que é um câncer no Brasil, que é miséria, prostituição e tudo que você possa imaginar existe lá. Existem muitas crianças que desapareceram daquele lugar. E eu vou dizer, irmãos, eu vou dizer para vocês algo, né? Nós estamos vendo, e eu vou dizer o que eu já vi sobre isso, né? O pastor Carlos Vieira está aqui e ele esteve conosco no Peru, numa região do Peru onde existe a mesma coisa que existe na Ilha do Marajó. Agora, o problema, irmãos, ele é um problema social. Irmão Miros, eu não vou ler, irmão Miros. O problema é social. E o que é um problema social? O problema social é que é os pais que fazem os filhos fazer isso para gerarem receitas e trazer dinheiro para casa. Eu vou repetir. São os pais que fazem isso. A criança não vai lá por si só dizendo que quer vender o seu corpo. Vocês estão entendendo? Então parece que é um negócio que já chega a ser cultural, né? E está aqui o pastor Carlos Vieira, que esteve conosco, o pastor Ivan. O pastor Ivan, ele chorou muito. Ele chorou muito porque ele ia dar a palestra lá, e ele passou mal. Por quê? Porque as mães e as crianças estavam juntas no local que a gente fez o trabalho. Aí você diz assim, né? Eu já falei com pessoas, eu tenho até cuidado para falar isso, porque tem pessoas que dizem assim, ó, então por que não denuncia? Por quê? Exército, prefeitura, polícia e as famílias estão envolvidas nisso. E tráfico de drogas está envolvido nisso. Então, veja, se você mexer num vespeiro desse, eles vão te matar. Simples assim. Você vê que o Cabrini foi intimado. O Cabrini foi intimado. A própria polícia dizendo, amedrontando ele. Então, não é uma coisa, irmãos, que lá, né? Eu até falei
Até falei, aí o irmão Miro está falando aqui, ó, olha só, o ministro sabe, o ministro dos Direitos Humanos, ele falou aqui, ó, o foco principal do programa lá do Marajó, isso é de agosto do ano passado, será o enfrentamento de violações sistemáticas de direitos humanos ocorridas há décadas na região, um território que, como sabemos, possui uma alta vulnerabilidade social e dificuldade de acesso de políticas públicas, o cenário de violências sexuais contra menores e adolescentes, especialmente crítico, considerou o ministro Silvio Almeida. Ele sabe o que acontece lá. Então, não é uma coisa de você chegar lá e dizer as crianças, os menores estão se vendendo, se prostituindo. Não. Você tem as famílias envolvidas, você tem a polícia envolvida, você tem prefeitos envolvidos, vereadores envolvidos, deputados envolvidos, governo envolvido, tráfico de drogas e de órgãos envolvidos. Então, se você pudesse ir lá e arrancar, ou ir lá com a Polícia Federal, com a polícia fazer alguma coisa, tudo bem. Mas, meu irmão, você não pode. Por quê? Por que, pastor Carlos, você não pode? Porque está tudo envolvido. Meu. E aí eu digo para vocês, ir lá e ajudar é tremendo. Só que a mentalidade, assim como lá no Amazonas, né? No Amazonas, nós estamos com o projeto no Amazonas. A gente sabe que é longo prazo, irmãos. Você não muda a mente de uma pessoa com uma pregação. Por quê? Porque está enraizado por gerações esse pecado naquele lugar. Então é algo enraizado na cultura daquele povo. E na região norte dessa nação, irmãos, daí pega todo o norte do país, isso é um câncer. Mais de 90% das crianças são abusadas, muitas das vezes dentro da própria casa. Por quê? As casas não têm porta. Muitas das vezes o banheiro não tem porta. O banheiro não tem porta. Aí está lá o menor crescendo e o camarada chega bêbado, chega drogado e vai abusar dos seus filhos. Como o pastor Ivan tratou uma mulher lá, que tem lá no Amazonas, onde a gente tem a base missionária, o pastor Ivan tratou uma mulher que tem 2 filhos do próprio pai. Imagine que é 2 filhos do próprio pai. A mulher não tem um filho do próprio pai, ela tem 2 filhos do próprio pai. E o pastor Ivan fez sessão terapêutica com ela. Então eu digo para vocês que lá, que nem tem um monte de gente, né, que foi lá, levou coisa, é viável, é bom. Toda ajuda é bem-vinda. Mas só o poder do evangelho para quebrar isso é um domínio espiritual sobre a região do Marajó. É um domínio espiritual. Como lá na Amazônia, onde nós estamos, no Peru e na Colômbia. É um domínio. Irmãos, lá onde nós fazemos trabalho, existem irmãos, não das igrejas que nós fazemos parte, mas a gente ficou sabendo de irmãos que trabalham no plantio da cocaína.
Olha o nível que existe. Crentes trabalhando, plantando folha de coca, porque não tem trabalho. E aí a gente combate isso com o quê? Com a verdade, com a palavra naquele lugar. Então, a gente vê de perto, você vai para o Ribeirinho, na região norte do Brasil, você vê de perto essa realidade. E lá onde a gente está com o trabalho missionário é aonde é produzido a cocaína. Passa toneladas de cocaína por aquele rio Solimões. Então, a ideia, e eu estou falando isso daqui, né, que Deus usou essa jovem de uma forma sobrenatural, né, o evangelho de fariseu aí, quebrou o sistema, né? A fala do Luiz Hermínio falou: tudo que a religião não controla, ela critica. Por isso que os pastores religiosos criticaram o evangelho de fariseu, porque mostra uma verdade. Só que a verdade maior, irmãos, do evangelho de fariseu é que não é só ir lá e pregar, é ir lá e viver o evangelho e mostrar para eles que o evangelho pode transformar e dar destino às pessoas. Essa semana eu fiquei feliz que está voltando lá no Amazonas, né? A aula de música, aula de violino, aula de violão e agora vai ter aula de bateria. Irmão, vocês não têm noção como eu fico feliz, porque eu sei que nós estamos lá, as crianças, em vez de ficar brincando na rua, no Ribeirinho e ficar vulnerável, elas estão lá com instrumentos comprados pelo Projeto Arrependas e elas vão aprender música. É dar direção. É dar direção. Então, assim, eu digo para vocês que o poder do evangelho pode mudar. Política não vai mudar a prostituição no Marajó. Política não vai mudar a situação no Marajó. Vai assustar o povo que está lá envolvido nas práticas. Mas é o poder do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então não adianta ir lá e botar meio mundo de gente na cadeia. Não adianta, irmãos. Por quê? Porque está enraizado na cultura. Enraizado. Eu não sei, eu não pensava, se tiver tribo indígena, então, irmãos, é pior ainda, porque é cultural. É como que se fosse normal para muita gente lá. Eles não vê maldade nenhuma em as crianças estar vendendo seu corpo e ainda trazendo dinheiro para dentro de casa. Então, eu estou falando algo aqui para vocês que é muito sério. É muito sério. Porque é algo que está enraizado. Está lá, está nas raízes. E por gerações. E por gerações. E quem é que se alimenta de tudo isso? É Moloque. Então, isso existe o lado espiritual disso. Moloque se alimenta de sacrifícios de pequenos. É Moloque que se alimenta de tudo isso. É Moloque. É só Deus. E a gente se compadece, irmãos. Quem vive perto disso se compadece. O pastor Fernando está dizendo que lá em Fortaleza está ficando normal. Imagine nessas regiões. Imagine nessas regiões. E o problema, irmãos, como lá no Peru, é que quem vai para esses lugares para fazer essa maldade são turistas estrangeiros que levam dólar, levam euro, levam libra.
Eles levam muito dinheiro. Eles